sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde a todos, boa tarde, Tati, tudo bem? Boa tarde, professor, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula e boa tarde aos polos do Recife e Sapé. Tenham todos uma ótima aula, podemos começar. Ok, eu gostaria de começar essa aula de uma maneira um pouco diferente, né? Fazendo alguns agradecimentos. Primeiro eu quero mandar um abraço para minha amiga Silvia do Polo de Olinda, estamos conectados, né? Com Olinda, e alguns alunos também, que participaram aí. Eu não vou poder dizer o nome de todos, mas gostaria de dizer o nome de alguns que foram que mandaram aí os seus trabalhos, as suas tarefas, né? Logo de início, tudo. E eu gostaria de agradecer a Luiz José Salvino, Sérgio Silva, Luiz Edgar, Dabson, Rinaldo, Manu, Rômulo Melo, Adriana Lucas e Délio Dantas. E gostaria de agradecer aos outros alunos também, que não vou poder falar o nome de todos aqui, que contribuíram, né, mandando suas tarefas, tudo. Nós já postamos, eu já dei uma analisada e tudo, já respondi os e-mails. E se vocês tiverem alguma dúvida ainda, fiquem à vontade para me perguntar ou no chat, na próxima terça-feira, ou via e-mail. Vocês têm meu e-mail pessoal. Ok, então vamos começar a nossa segunda aula. Ok, essa é a nossa segunda aula. Nós vamos abordar algumas técnicas de leitura. Eu acredito que todos os nossos alunos, né, já têm a apostila, que a apostila está postada no ambiente virtual. E também, acredito que alguns de vocês já devem ter imprimido, né? Então, se você não quiser imprimir, né, fazer impressão, você pode simplesmente acompanhar pela tela do computador, do laptop, enfim. Então, nós vamos ver algumas técnicas de leitura, como ler um texto, como interpretar um texto, conseguir pegar a ideia principal, responder algumas perguntas sobre o texto, sem necessariamente saber inglês fluentemente, sem necessariamente entender todas as palavras. Porém, antes disso, antes de nós começarmos a aula propriamente dita, eu gostaria de fazer um lembrete, né? Eu gostaria que vocês vissem um vídeo para lembrar a importância de você saber inglês, independente da função que você desempenha. Vamos lá, Billy? Rosana? A Rosana tá viajando. Anybody speak English? Hã? Speak English. Ela foi pra Atibaia, perto de São Paulo. This is Australia calling. Quem tá falando? Australia. Hã? Anybody speak English? Ela foi viajando, vai chegar hoje. Yeah, is the Roseanne, she lives there? Hã? Roseanne lives there? Ela vai chegar hoje. She's gone, Ali pras 8 horas, ali pras 10 horas da noite, a senhora volta a ligar que ela está. sorry, no, I understand. We'll call again. Hã? We don't understand what you're saying. Tem nada. We need an interpreter. Amanhã a senhora liga pra ela. Okay. It's Australia calling. Australia. Dona Rosana? Australia? A dona Rosana? Yeah, for Rosana. Ela foi na excursão lá no convento de Freira, perto de São Paulo. Okay, we will telephone again. Hã? We telephone later. Ela vai voltar hoje. Hoje? Hoje? Ela chega hoje. Acho hoje. Hoje ali para as 10 horas, 11 horas ela não está. Na noite. À noite, viu?
Amete. Amity. Right. Okay, thank you. Hã? Thank you. Gracias. Ela vai chegar na base de 10 horas, 11 horas. Yeah. It's her, relations from Australia. Nader. Seu Jairo? Nader. Neiro? Yes. Tá bom. Isso daí. Nader, Australia. Como é que a senhora chama? Capiche? Understand? A senhora é mãe do Benrite, né? Nader from Australia. You tell Roseanne. Ela vai, mais tarde a senhora volta a ligar que ela está. Okay. Sorry, we don't understand. Por nada. Okay. Yeah, Nader from Australia. Tá bom. É da França que tá falando? Yeah. Okay. É da França? Yeah. All right. Bye bye. Tá bom, tchau. Ciao. Por incrível que pareça, foi uma situação real que aconteceu, né? A moça desesperada lá falando que era da Austrália, a outra perguntou no final se era da França, estavam falando, né? Então, por aí a gente vê a importância de se saber um outro idioma, principalmente o inglês, que é uma língua mundial, né? Uma língua comercial. Qualquer lugar do mundo onde você chegar, se você souber pelo menos o básico do inglês, você está em casa, você não está perdido. Então vamos lá para os nossos slides. Então, técnicas para a leitura. Cognatos são palavras em português, muito parecidas com o inglês. Aí nós temos alguns exemplos aí. Activity, atividade. Telephone, telefone. Question, questão. Palavras repetidas. As palavras repetidas em um texto possuem um valor muito importante. Muitas vezes, para não repetir o mesmo termo, o autor utiliza sinônimos das mesmas palavras para não tornar o texto cansativo. Pistas tipográficas. As pistas tipográficas são elementos visuais que nos auxiliam na compreensão do texto. Atenção como datas, números, tabelas gráficas, figuras, são informações também contidas no texto. Os recursos de escrita também são pistas tipográficas. Exemplos: 3 pontos indicam a continuação de uma ideia que não está ali exposta. Negrito dá destaque a algum termo ou palavra. Itálico também destaca um termo, menos importante que negrito. Aspas. As palavras salientam, as aspas salientam a importância de uma palavra. Parênteses introduzem uma ideia complementar ao texto. Então, o que acontece? Aí são algumas dicas, a princípio, né, de algumas informações importantes que nós vamos identificar dentro de um texto. Então, sempre que tiver palavras entre aspas, palavras em negrito, palavras em itálico, então essas palavras elas são importantes para a compreensão da ideia do texto, certo? São o que nós chamamos de palavras-chave. Então, nós vamos dar atenções especiais, uma atenção especial, tá? Quando encontrarmos as palavras dessa maneira, em destaque. Quando encontrarmos as palavras em destaque. Essa parte que eu estou lendo aqui tem toda na apostila de vocês, tá? Então, quem não está com a apostila pode acompanhar aqui a aula, a nossa videoaula, e quem não tiver com a apostila pode acompanhar aqui na nossa tela. Então vamos lá continuar. Agora vai o nosso primeiro texto, tá? Então, distance education takes place when a teacher and students are separated by physical distance and technology. Example: voice, video, data. Often is concerned with face-to-face communication. Is used to bridge the instructional gap. Então, esse pequeno texto foi extraído de uma universidade de Idaho, de uma faculdade de engenharia. E aí nós vamos ver a nossa primeira atividade aqui. Eu separei algumas palavras em negrito, que são as palavras que vão nos direcionar, nos dar uma ideia principal sobre o texto. Então, atividade.
A partir das palavras cognatas do texto em negrito, podemos ter uma ideia geral do que se trata. Vamos enumerar as palavras conhecidas, pelo menos as que são semelhantes em português. Então nós temos aí algumas palavras semelhantes. Nós podemos acompanhar aqui distance education. Então education nos lembra educação, distance nos lembra distância, educação à distância.